Porque o Daniel Paulista faz a sua estreia neste fim de semana, como a gente disse, Remo e Santa Rosa, no domingo, às 5 horas da tarde, no estádio do Mangueirão. E o Daniel Paulista vai ter a sua primeira experiência à frente aí do Remo. Acho que, apesar da paralisação do Parazão não ter sido benéfica, mas para o Daniel Paulista, né, Rui, eu acredito que isso a gente pode dizer que foi. Teve aí duas semanas. É claro que isso não quer dizer que o time tem que chegar voando, mas pelo menos ele já conseguiu passar algumas das suas ideias. E agora é ver o que os jogadores já conseguiram absorver. Quando o técnico chega com o campeonato, é tipo você querer consertar um avião com ele no ar. O Daniel Paulista já chegou, tipo, o avião tava no hangar, então... Sim. Ou seja, ele tinha toda a expertise, todo o know-how para poder ver. Olha, o problema é nisso, o problema é nisso. A expectativa que o Daniel, pelo menos, já comece não apenas vencendo, mas vencendo e convencendo. Ter um time que saiba jogar os dois tempos, coisa que a gente não via com o Rodrigo Santana nessa primeira fase. Então, agora é mostrar que superou tudo isso e vem para brigar na Série B. Vendo aqui, dá para ver que o Daniel já está trabalhando algumas questões que a gente trouxe na última quarta-feira dos problemas que o Remo enfrentou com o Rodrigo Santana, especialmente na questão defensiva. Segundo o Magno Fernandes, o Janderson deve fazer a sua estreia como titular. Ele já jogou antes ainda na primeira fase, mas como titular vai ser o primeiro jogo dele. E o Janderson, ele é um jogador que, apesar de ser um ponta driblador, ele ajuda muito na recomposição defensiva. E ele tem uma função que, por exemplo, o Dodô, quando jogava por ali com o Rodrigo Santana, não ajudava muito. Daniel Paulista provavelmente vai tentar compensar essa falta de ajuda defensiva, não é? Que o Dodô, que o Pedro Rocha ali na esquerda dão. Especialmente o Pedro Rocha, não é? Porque é um jogador que, se vocês pegarem nossos textos, nossos vídeos, desde o início, lá de cobertura, no nosso Instagram, de.cobertura, vocês vão ver que nos nossos comentários também de melhores e piores. Também. A gente fala sobre as questões físicas do Pedro Rocha. Ele é um jogador que se destaca na sua carreira como um ponta esquerda aberto, que é muito forte fisicamente, que tem uma explosão muito grande, que entra na área, fuzila o gol, sai dessa ponta esquerda para dentro da área. Já chegou a jogar como camisa 9, mas não como aquele Pinheiro, como mais ou menos o Nicolas joga no Paysandu, aquele centroavante que fica esperando o cruzamento na área para cabecear. O Pedro Rocha era aquele jogador que recebia de trás para partir em velocidade, porque ele atropelava todo mundo, ganhava na velocidade e ficava de frente pro goleiro, e aí era a qualidade dele para marcar ou não. Mas ele perdeu muito disso nos últimos anos por conta dos problemas físicos, ficou muito tempo de fora com problemas musculares. No Remo a gente viu que o Rodrigo Santana, mesmo o Pedro Rocha sendo a principal contratação, o Rodrigo Santana tinha receio de colocar o Pedro Rocha como titular. Por quê? Por conta dessas questões físicas. Porque hoje em dia não basta você ser bom, você ter qualidade. Você tem que ajudar ofensivamente e defensivamente. E você defende também quando você ataca. Porque time grande, como o Remo, como o Paysandu, marca pressão, tenta marcar a saída de bola do adversário, para que desde quando o goleiro pega na bola do adversário, não tenha campo livre para sair jogando. E isso exige muito do físico, exige muito dessa preparação, exige muito da sua musculatura, e é algo que o Pedro Rocha perdeu nos últimos anos. Então, o Pedro Rocha, como ponta esquerda, é algo que gera muitas dúvidas. Já deixou dúvidas com o Rodrigo Santana, e agora também parece que o Daniel Paulista, pelo menos nesse esboço aí que a gente vê, do provável time do clube do Remo, provavelmente vai jogar também nessa função. Então vai ser interessante ver como é que o Daniel Paulista vai querer que a equipe compense essa limitação que o Pedro Rocha tem. Uma coisa que a gente observa, né, ali nessa escalação,
a gente observa aí alguns nomes como Alan Rodrigues, né? Alan Rodrigues, né? O próprio Pedro Rocha, o Janderson já sendo utilizado pelo próprio Daniel Paulista, Caio Vinícius e o Alan Rodrigues e o Alvarinho, né? A gente está vendo principalmente 3 nomes problemáticos entre aspas, né? Alvarinho, Pedro Rocha e Alan Rodrigues, né? Pedro Rocha principalmente, né? Ele deu esse teste de confiança pro Pedro Rocha. Isso é bastante interessante a gente observar isso daí. O Alan, como a gente comentou no Melhores e Piores, foi um erro, literalmente, o Rodrigo Santana ter escalado ele para um repá como estreia. Assim, o Alan Rodrigues que não tinha feito praticamente a pré-temporada. Não fez pré-temporada, então ele já estreou no repá, Exatamente. Estreou justo num repá e, obviamente, foi, como a gente fala aqui no Pará, foi ralhado sem nenhum motivo. Sim. Né? Então é o seguinte, o Alan Rodrigues vai ter agora uma prova de fogo para realmente mostrar por que ele tá no Remo, né? Então é essa prova de fogo que literalmente o Daniel Paulista colocou, né? Outra, o Alvarinho também tava tendo um desempenho bem aquém, mas estava dando uns trabalhinhos, né? Tirando isso, Ítalo tem um teste, tem uma confiança a mais, ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe o posicionamento dele tá muito bom. Jaderson, né, vai fazer o trabalho de casa e com o Caio, né, que a gente conhece bem o Caio dos outros trabalhos, pode fazer uma boa dupla. Cadu, a gente não precisa nem dizer, o Cadu manja pra caramba e pode aí realmente dar um trabalhinho junto com o Klaus, né? E quem sabe com essa tática do Paulista pode aí o Alvarinho e o Alan ajudar, né, nessa primeira parte. Eu ia falar do Alan Rodrigues realmente porque, de fato, ele foi colocado no fogo, sendo colocado para estrear num repá. E assim como o Daniel Paulista, esse período da paralisação do Campeonato Paraense foi positivo para ele também, porque aí ele teve 2 semanas aí para integrar o time de verdade, não é? Poder aprender um pouco mais do futebol paraense, se adaptar, não é? Porque o Alan Rodrigues é um lateral de muita qualidade, especialmente ofensiva. E assim como o Rodrigo Santana fazia com os alas, no caso eram 3 zagueiros e 2 alas, não eram laterais, mas o Daniel Paulista coloca, quando o time tem a bola, ele coloca um volante entre os zagueiros para que os laterais possam se tornar pontas, possam se tornar alas, se mandem pro ataque. E isso é muito benéfico pro Alan Rodrigues, porque ele é muito ofensivo. Então, com isso, foi muito benéfico para ele também essa parada que teve. Talvez no longo prazo isso traga algum problema, venha trazer algum problema pro Remo, não é? Porque, enfim, vai ter que jogar a Série B e alguns jogos do Parazão ao mesmo tempo, durante o mesmo período, mas faz parte. Mas para esses jogadores especialmente foi benéfico. Para os reforços também, o Caio Vinícius foi apresentado recentemente e aqui é o principal fator que eu quero trazer de mudança em relação ao que era com o Rodrigo Santana e agora é com o Daniel Paulista, porque o Daniel Paulista, quando ele foi apresentado, ele já falou sobre as diferenças de como ele enxerga o jogo para o que o Rodrigo Santana fazia, porque o Rodrigo Santana usava ali um meio campo de 2 jogadores, que era Pavani e Jaderson, 2 jogadores que têm características ofensivas, 2 jogadores que, apesar de fisicamente não serem frágeis, principalmente o Jaderson, mas eles são jogadores que têm a vocação ofensiva como principal característica. O Daniel Paulista já falou, desde quando ele chegou, que ele gosta de jogador, ter pelo menos um jogador ali à frente da defesa, com um pouco mais de pegada defensiva, e é aqui que entra o Caio Vinícius. Ele vai fazer esse papel por quê? Porque assim o Jaderson vai ter mais liberdade.
O Jaderson vai ter mais liberdade para avançar, para se juntar ali com o Dodô, para aproximar do ponta direita, no caso deve ser o Janderson. Podemos dizer que o Caio Vinícius vai tirar um peso das costas do Jaderson, né? Porque literalmente toda a responsabilidade na parte do Santana era tudo nas costas do Jaderson, e isso provavelmente deve ter deixado o Jaderson numa situação bem complicada, e isso afetou o futebol dele. A gente até trouxe aqui na última quarta-feira como o meio de campo do Remo foi prejudicado com algumas formas do Rodrigo Santana de entender o jogo. Não é que ele não entenda o que se passa, é que os jogadores realmente não estavam correspondendo com as ideias de jogo dele, com algumas pelo menos, e uma delas era como o Jaderson e o Pavani tinham um pouco suporte defensivo ali. E o Paysandu, por exemplo, explorou muito isso no Repá, tendo ali 3 jogadores em cima dos 2 do Remo, e o Dodô não baixava tanto assim pra ajudar o Pavani e o Jaderson, e aí eles acabavam ficando expostos. E aqui com a entrada do Caio Vinícius no lugar do Pavani, ele é um jogador com características defensivas, ele é um jogador que permite que o Jaderson possa avançar mais, sendo um camisa 8, que o Pavani não dava muito isso, porque o Pavani, apesar de ele ficar um pouco mais que o Jaderson com o Santana, o Pavani, como eu disse, tem uma vocação um pouco mais ofensiva, pensa muito mais em quando a equipe tem a bola do que quando o Remo não tem. Então, por isso, vale prestar atenção nisso na partida, na movimentação do Caio Vinícius, na movimentação do Jaderson. William Klaus, acho que ele surpreendeu até. Ele é outro jogador também que vem com um histórico físico abaixo, mas eu acho que dos zagueiros do Remo, ele e o Lucão eram os que vinham fazendo tendo o melhor papel. Confesso que fico surpreso positivamente na saída do Rafael Castro, que é um zagueiro que prejudicou em alguns momentos na Série C do ano passado. E eu sei que a gente está disputando Parazão, mas a gente sempre fala aqui, Parazão não é parâmetro para uma Série B, Parazão não é parâmetro para uma Copa do Brasil. E o Rafael Castro já mostrou muitas dificuldades quando o nível sobe. E ver que o Alvarinho vai, pelo menos aqui nessa prévia que o Magno Fernandes deu aí no Diário Online, ver o Alvarinho como titular, um jogador experimentado numa Série B, jogou ano passado no Amazonas, é um volante, tem um bom passe e que foi, não improvisado, mas ele tem jogado nos últimos tempos como zagueiro, aprendeu a jogar dessa forma, e aí a gente vê que é uma dupla de zaga complementar, um cara de mais leitura, de mais físico, como o Klaus, bom de cabeça, com o Alvarinho, que tem bom passe, é um pouco mais técnico. É verdade que nas jogadas aéreas ele sofre um pouco. Se você pegar as estatísticas, por exemplo, do SofaScore, você vai ver que na Série B ele teve um desempenho nos duelos aéreos abaixo. Mas pelo menos com o Caio Vinícius, com o Klaus, ele deve ficar um pouco mais protegido nisso. E o Remo precisa ter uma saída de bola melhor, mais efetiva. E ter o Alvarinho vai facilitar isso, porque dos zagueiros, ele é provavelmente o que tem o melhor passe, a melhor qualidade de passe. Me surpreende até ver ele aqui positivamente, no lugar do Rafael Castro, que é um zagueiro que até tem velocidade, mas em vários momentos na Série C do ano passado teve alguns erros de leitura de jogo. No quadrangular, alguns dos gols que o Remo tomou em jogos que poderia ter ganho e ter se aproximado do acesso muito mais cedo do que foi, o Rafael Castro teve culpas. E eu acho que principalmente ali contra o São Bernardo. Aliás, foi contra a Ferroviária, realmente, você citou aí. Era contra a Ferroviária, que o Remo abre o placar e o Rafael Castro, nos 2 gols, tem falhas defensivas que custam a vitória azulina. E nesse ano também ele não tem sido dos melhores, assim. Ele é um jogador básico, que faz ali o feijão com arroz, mas que tem muitas falhas. E com certeza isso para uma Série B prejudica muito a defesa, e é uma coisa que o Daniel Paulista quer evitar. Tanto que a gente tá vendo aí, pelo menos nessa prévia que o Magno deu,
deve ser Alvarinho e William Klaus, a dupla de zaga do Clube do Remo.